sou pedagoga e pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, voltada para a análise do comportamento aplicada, ABA, né? E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a alfabetização para crianças com autismo e as habilidades que antecedem essa fase, né? Eu acredito que muitos pais têm dúvidas quanto o que trabalhar com as crianças em casa, né, para auxiliar na alfabetização dos seus filhos, e também alguns profissionais da área, né, professores que têm crianças aí de inclusão nas escolas. Eu já há 5 anos sou servidora pública, né, trabalho com crianças como professora auxiliar de crianças neurodivergentes, né? A minha experiência maior é com crianças com autismo nível 3 de suporte, mas já trabalhei com crianças de todos os níveis de suporte e tenho uma experiência nessa área aí de auxiliar a criança no desenvolvimento deles, descobrir, conhecer cada criança e a sua individualidade e ter resultados significativos quanto o que é esperado, né, para cada criança ali que é colocada sobre minha responsabilidade. Também fui professora regente em escolas privadas, né, de educação infantil e também ensino fundamental, alfabetização, primeiro ano. E vamos hoje conhecer um pouquinho aí das habilidades necessárias, né, para que antecedem, né, essa fase da alfabetização, para que todos vocês possam trabalhar em casa de maneira simples, né, e objetiva, para que o seu filho se desenvolva e vença, né, todas as dificuldades e alcança aí essa fase da alfabetização, que eu acredito que todas as crianças são capazes, independente do nível de suporte, né, de se alfabetizar. Isso eu digo com toda certeza, porque, né, por experiência própria, já tive alunos ali nível 3 de suporte não oralizado e alfabetizado. Então eu vou iniciar falando ali da primeira infância, né, da criança que está na educação infantil e precisa desenvolver habilidades essenciais para a alfabetização, né? Cientificamente é comprovado, né, que de 0 a 5 anos a criança ela desenvolve, o cérebro da criança desenvolve 1 milhão de conexões neurais, né, para desenvolver habilidades essenciais para a vida. Então, assim, quando muitos falam, na educação infantil é só brincar, na educação infantil é só cuidar. Muitos não valorizam a educação infantil, a primeira infância, mas eu sou pós-graduada pela CBA of Miami e o nosso professor Lucelmo, que é bem conhecido no Brasil, ele cita sempre a frase numa aula que ele fala que é na educação infantil que está o ouro. Na educação infantil, nós temos que desenvolver habilidades essenciais para a vida da criança. E nos Estados Unidos, a educação infantil é valorizada. Os professores são os que têm os maiores salários. Aqui no Brasil, infelizmente, não é dessa forma. Mas nós, enquanto profissionais que temos um olhar diferente, e pais também que preocupamos com o desenvolvimento dos nossos filhos, nós vamos ajudar os nossos filhos nessa fase a desenvolver essas habilidades essenciais para a vida e para a alfabetização, para quando eles chegarem ali no 6º ano de vida, no 1º ano, ali na fase de alfabetização, eles atingir
essa habilidade esperada, né? E também as crianças que, né, têm autismo e ainda não se alfabetizaram, também os pais devem estimular em casa dessa forma. Eu costumo dizer que aprender brincando é a melhor forma para o desenvolvimento da criança. E na primeira infância, como nós já estamos antes, é o momento mais poderoso para o desenvolvimento da criança. Então, como desenvolver essas habilidades aí da primeira infância, que antecede a alfabetização? Por exemplo, a brincadeira de blocos, todos têm em casa, né? Uma brincadeira que é lúdica, a criança ama, praticamente todas as crianças gostam de brincar e nós também fazemos de forma lúdica, divertida, envolvente. Dentro dessa brincadeira, nós podemos ensinar várias coisas para as crianças. Ensinar as cores, ensinar as formas geométricas, que ela ter a noção espacial do espaço que ela está, explorar o ambiente, fazer caminhos de estrada com os blocos, desenvolver habilidade de linguagem, falar, ensinar novas palavras com as crianças na hora que está brincando ali de blocos, né? Eu sempre, quando estava brincando com os meus alunos da educação infantil, de blocos, eu estava ensinando as cores em português e inglês, né? As cores primárias. Se as crianças já sabem as cores primárias, ensinar as cores secundárias e todas as outras cores, ensinar a criança novas palavras, ensinar a criança a coordenação motora fina, que no momento que a criança encaixa o bloco, ela vai trabalhar a coordenação motora fina, que vai preparar a criança para a pega do lápis, para a escrita, para desenvolver essa habilidade da escrita lá na fase de alfabetização. Então, a criança, nós vamos trabalhar a imaginação das crianças, contar histórias para a criança nesse momento. Então, nós vamos desenvolver várias habilidades dentro de um brincar direcionado com a criança. Então, também nós temos a parte da individualidade de cada criança. Você conhece o seu filho, você sabe o que ele precisa desenvolver. Meu filho precisa desenvolver a coordenação motora fina. Ele já sabe as vogais, ele sabe o alfabeto, mas ele não consegue escrever. Então, trabalhar com ele através do brincar de maneira leve, simples e divertida, para não ficar pesada para a criança. A coordenação motora fina, por exemplo, eu sempre utilizo com as crianças diversas maneiras de brincar para trabalhar a coordenação motora fina, mas uma delas todos nós temos em casa, que é o prendedor de roupa, de estender a roupa. Então eu sempre faço um varal com a criança, um varal pequeno do tamanho deles e faço ali um momento, nós vamos lavar as roupas, pegar as roupas deles mesmo ou fazer, eu tenho um material que tem meias de papel e roupinhas, né, para recortar. A criança ali vai estar recortando as roupinhas, ou se for roupas de verdade, colocar numa bacia e lavar as roupas com a criança ali e depois torcer e a criança colocar no varal a roupa e prender com o prendedor. Isso é uma habilidade de escrita, de pega do lápis, a coordenação motora fina, mas a criança vai aprender de forma leve, divertida, sem crises, e vai ser um momento ali do brincar lúdico que a criança vai desenvolver diversas habilidades. Então, temos também crianças que precisam desenvolver o cognitivo, o raciocínio lógico. Então, como que nós fazemos? Vamos trabalhar com essa criança jogos de quebra-cabeça. Tem vários jogos em materiais. Eu tenho um material que eu imprimi, né?
É quebra-cabeça das vogais e ali já dá de ensinar a criança o cognitivo, a atenção, raciocínio lógico, as vogais, as letras, e a criança vai desenvolver essa habilidade para a alfabetização, quando chegar lá nessa fase, ou quem já passou também precisa desenvolver a questão da atenção, né? Os jogos, empilhar blocos, né? Tem jogos para criança empilhar, que trabalha o foco, a atenção. Então, montar um planejamento ali para o seu filho dentro do que ele precisa. O meu filho ele precisa desenvolver a habilidade de foco, atenção. Ele não consegue aprender porque ele não tem atenção, ele não para, ele começa uma coisa, não termina, já vai para outra. Então, o que você vai trabalhar? Vai trabalhar com a criança a atenção, jogos, quebra-cabeça, blocos de empilhar, tem vários que trabalham a atenção. Precisa desenvolver a coordenação motora fina. O que você tiver em casa, como esse exemplo que eu dei de coordenação motora fina, a criança vai trabalhar ali todos os dias. Dentro da análise do comportamento, nós ensinamos a repetição. Repetir essa habilidade de várias maneiras, né? Com várias coisas que você pode utilizar em casa. O prendedor mesmo com uma bolinha aquelas bolinhas de espuma mesmo, que você pode fazer em casa. Então, quanto antes nós começarmos as intervenções nas crianças autistas, melhores vão ser a chance da criança desenvolver autonomias, habilidades necessárias para alfabetização. E como que nós podemos fazer isso em casa? Eu vou mostrar aqui na prática como que nós fazemos, tanto no ambiente clínico, no ambiente escolar, e também dá de fazer em casa, você com seu filho, né, de forma lúdica com eles, para ir ensinando ao mesmo tempo, brincando e ensinando. Geralmente nós utilizamos a rotina, né? A rotina é a chave de tudo. A criança com autismo, ao longo desses anos, eu percebi que criança com rotina escolar, no ambiente escolar, sabendo tudo com antecedência, sabendo o que deve ser feito, isso previne crises, a criança fica mais calma, ela já fica preparada para aprender e para aquele momento. Então, primeira coisa, nós utilizamos a rotina. Eu tenho material de rotina também, caso vocês queiram, que nós utilizamos aqui na clínica e também na escola, e dá de ser utilizado no ambiente familiar também, com a criança. E aí eu trouxe alguns materiais para mostrar para vocês, né? Geralmente, tanto em casa quanto na escola, nós utilizamos, até na clínica mesmo, eu utilizo com as crianças da primeira infância a caixa de música, e criança aí até 6, 7, 8 anos aí de utilizar a caixa musical, né? Então eu peço para a criança fazer um círculo, para a criança sentar, porque a criança ela tem que entender que ela precisa de uma organização para iniciar aquele momento, então de regras, de limites, e aí na linguagem dela, né? Então nós começamos, essa caixa musical eu utilizo muito para fazer a parte de música, para despertar a linguagem, a imaginação da criança, para trabalhar as letras iniciais do nome, o nome próprio, para a criança entender qual é a inicial do nome. Então eu coloco o nome da criança e a foto, um exemplo. Eu peço para a criança pegar, falo para a criança esperar a vez dela, né? Agora você vai esperar a sua vez, que primeiro quem vai pegar vai ser o colega, ou se tá só a mãe, ou se a criança tem irmão, né? Vai ser o mano, ou a mana vai pegar nesse momento. E aí você já vai estar ensinando a criança a saber esperar o tempo dela, né? A ter mais atenção, ter mais foco e saber esperar a vez. Então a criança vai esperar, e aí ou você, ou se tem irmão, pega, né? E mostra para a criança. Por exemplo, aqui eu tenho da Dona Aranha, né? Que eu utilizo como música com as crianças.
mas pode ser a foto da criança e o nome da criança. E aí você canta uma musiquinha, nós temos, se você quiser me procurar depois ali no WhatsApp, eu tenho diversas músicas que trabalham o nome próprio da criança, que trabalha a letra inicial da criança, e nessas músicas também vai estar ensinando, trabalhando linguagem e imaginação. E aí eu canto com a criança, né, a música, mostro a foto da criança, falo a inicial do nome da criança. Geralmente eu tenho a inicial, né, pode ter também, eu vou pegar um exemplo, por exemplo, a criança começa o nome dela com a letra A, Alice, e aí eu mostro a inicial do nome, tudo cantado de forma lúdica, e mostro a foto da criança e canto a musiquinha, eles ficam felizes, e ali eu já vou estar trabalhando diversas habilidades, consciência fonológica com a criança, nome próprio, nome comum, porque você pode utilizar nomes de objetos, de animais, e por aí vai. A imaginação da criança vai ser aflorada e ela vai estar aprendendo também de forma divertida. Essa caixa musical, né, eu sou terapeuta psicopedagoga, prof, então eu encomendei, mas você pode utilizar o recurso que você tiver na sua casa. Você pode até mesmo pegar uma caixa de sapato, modelos na internet, decorar com a criança. Nesse momento, você pode estar utilizando a criatividade com a criança, falar que vocês vão montar uma caixa muito legal, que vai ser usada para cantar com a mãe ou com a família, contar histórias também. Tem diversas histórias na internet que você pode colocar dentro da caixa. Tem criança que não tem paciência, não tem ainda a habilidade de esperar, né, na parte da contação de história através do livro. Então, iniciando esse processo através da caixa lúdica, né, a criança vai aprender a esperar, ela vai participar desse ambiente feliz, né? Então, desde a confecção da caixa, né, musical, e da contação de histórias também, com o tema, se você utilizar um tema do que a criança gosta dentro, né, da individualidade da criança. Por exemplo, tem crianças que têm hiperfocos em dinossauro, então monta uma caixa com o que o seu filho gosta, né, o que ele interessa. E aí você vai trabalhando com ele nesse momento a linguagem, o momento afetivo com ele, ensinar ele a esperar a vez, né? As cores, porque a caixa geralmente é colorida. Se você for igual, por exemplo, aqui tem o sol, tem as nuvens, tem as árvores, né? Deve trabalhar o dia, a noite, explicar para a criança, né, a noção de tempo e várias outras coisas, né, que deve ser trabalhado neste momento da confecção da caixa. E aí você vai utilizar essa caixa todas as vezes como padrão, como rotina, como eu acabei de falar. A criança com autismo, ela precisa de uma rotina, não é algo que não tem necessidade. Não, a criança com autismo, ela precisa de padrão, de rotina, saber de tudo que vai acontecer no dia, ao longo do dia, com antecedência, para ela se preparar para aquele momento. E dessa forma é evitado crises, vai ajudar no momento da aprendizagem também da criança, né? Essa questão da rotina eu vou falar um pouco mais logo após a caixa musical, mas todos os dias utilizar um padrão com a criança, né? Faz o círculo, vamos falar agora o momento do círculo. Eu utilizava muito com as crianças da educação infantil e o momento do círculo, antes de sentar, de fazer o círculo para sentar com a caixa, uma música. Eles já chegavam na sala e já sabia
quando eu deixava eles brincar um pouquinho e já falava, agora nós vamos fazer o circle time, o momento do círculo. E todos eles já vinham para segurar a mão e fazer a musiquinha, independente se a criança é típica ou atípica, a criança vai participar, ela já vai saber que tem aquele momento ali do círculo e o momento da hora da música, né, e do momento da história também. E aí no momento do círculo você pode fazer um círculo com a criança, se for só 2 pessoas, ou se tiver irmãos, se tiver mais pessoas, né, na família, pode tirar esse momento. Se você tirar todos os dias 50 minutos do seu dia para trabalhar com o seu filho, focado nas habilidades e na alfabetização, por mais que a criança vai aprender ao longo do tempo, ao longo do ano, não vai ser de forma imediata, vai valer a pena, porque vai ser trabalhado na escola dessa forma, vai ser trabalhado em casa, e se a criança faz terapia, também na terapia. Então aí entra, né, a parte da análise do comportamento aplicada, que são as repetições. A criança aprendendo da mesma forma, em vários ambientes diferentes, em diferentes contextos, a criança ela já vai saber o que vai acontecer, ela vai aprender todos os dias através de uma repetição. Essa parte da análise do comportamento aplicada, Skinner, né, que foi o estudioso do ABA, né, que explica essa parte, ele todos os dias, né, durante os testes, os anos que ele fez esse teste, ele ia levar comida, né, para o experimento dele, no caso ele fez com o ratinho, e eles tocavam um sininho, ou tinha o barulho do momento da alimentação, e ali ele já sabia, quem estava esperando o alimento, já sabia que aquele momento era o momento da refeição, porque todos os dias era feita as mesmas coisas, então ele já se preparava, já sabia que era o momento. Então a criança, ela também aprende assim, ela aprende através de repetições e através de padrões, não de forma mecanizada, mas de forma que nós fazemos naturalista, de forma natural. Como que eu falei para vocês, vai fazer uma caixa de música. Então, nesse momento, você vai decorar com a criança, de forma natural, coloca uma música dentro do tema do que você vai fazer, vai contando a história, brincando, então de forma natural. Não, eu tenho que ensinar a criança as partes do corpo. Porque dentro do método ABA, da análise do comportamento aplicado, eu vou falar cabeça. Não, essa é uma forma mecanizada de ensinar a criança. Você pode ensinar através da caixa musical, né? Agora nós vamos aprender as partes do corpo. E aí dentro da caixa musical, já ter as partes do corpo, você vai explicar o que serve, o que é a cabeça, você pode explicar em inglês e português, colocando músicas, tem na internet, se vocês quiserem o link, pode me procurar depois, que eu mando os links para vocês, né, da música, da parte do corpo, todos sabem, cabeça, ombro, joelho e pé, quem não conhece essa música? E todos nós temos acesso a essas músicas em casa. Então, por que ficar ensinando a criança? Porque é dentro da análise do comportamento aplicada. Eu vou ensinar a cabeça repetindo, cabeça. Não é dessa forma, né? Essa é uma forma ultrapassada, né? Que não é mecanizada, não gera conexões com a criança, não gera vínculo, a criança vai achar chato. Então imagina você ensinar a parte do corpo para a criança através do momento, desde uma roda de música, e falar cabeça, ombro, joelho e pé, ensinar cantando. Depois tem a música, mesma música em inglês. Tem crianças com autismo, por exemplo, eu tive alunos que eles têm o hiperfoco no inglês, e é dessa forma que eles aprendem. Então, eu já expliquei como trabalhamos metodologicamente com as crianças no ambiente clínico, escolar e familiar,
aí as crianças de 2 meses a 6 anos, né? E essa trajetória, ela é seguida dentro do neurodesenvolvimento para adquirir as habilidades essenciais para a alfabetização. Então, recapitulando, nós falamos sobre a motricidade ampla, né, que é a motricidade grossa ali dos 2 meses, a criança já começa a levantar o pescocinho, depois a criança começa a sentar, começa a gatinhar, e nesse período as habilidades na prática que eu mostrei aí, que todos têm em casa, que pode estar desenvolvendo, brincar de blocos, fazer caminhos em casa, falar as cores, ensinar para a criança histórias, inglês e português. E depois dessa fase, né, nós falamos também da motricidade fina. Eu expliquei que a criança, como, né, desenvolver a pega do lápis, trabalhar a motricidade fina, porque lá na frente vai ser necessário para a pega do lápis. E eu trouxe aqui alguns exemplos para estar mostrando aí nessa fase de desenvolver essa habilidade da motricidade fina, que são assim, a micro, né, motricidade, que vai ser dos dedos, das mãos, da orofacial, do rosto, da boca, que a criança vai começar a falar as primeiras palavras, dos pés, a criança vai começar a ficar em pé, começar a andar. Então, é como desenvolver a micro habilidade, né, que vai ser essencial para trabalhar futuramente a escrita com a criança. Eu falei anteriormente que nós fazemos muito aquela parte lúdica de lavar as roupas de boneca em sala de aula ou no ambiente clínico externo também, que tem um ambiente externo clínico. Em casa todos têm, né, um varal de roupa e também o prendedor, né? Esse aqui eu compro para trabalhar na clínica e na escola também, mas você pode utilizar o que você tem em casa mesmo, né? Eu costumo fazer sempre no parque com a criança, né? Pode fazer uma parte de lavar as roupas se tiver quente, sol, não sei como é aí na sua região. A região onde eu moro aqui é fria, né? Nós acabamos de sair do inverno, mas quando tem aquele sol, nós já aproveitamos para mexer com água, com horta, né? Tudo isso é dentro da análise do comportamento, né? Que nós trabalhamos aí de forma naturalista com a criança, porque dessa forma a criança aprende mais, né? Já pegando o gancho aí, falando sobre os reforçadores, né? Tudo que você for trabalhar em casa com seu filho, dentro da análise do comportamento aplicada, o ABA, né? A ciência ABA, ela nos ensina a reforçar o comportamento. Então, se nós reforçamos o comportamento da criança, o comportamento que é bom, né? Nós vamos ter essa repetição, a tendência da criança repetir. Então, quando você reforça o comportamento bom da criança, ela vai repetir, reproduzir novamente esse comportamento. Então, dentro da terapia, dentro do desenvolvimento da criança, do momento que você está ensinando, estimulando, né, seja a intervenção precoce ou também na fase de alfabetização, desenvolvimento da habilidade do seu filho aí na sua casa, utilize os reforçadores. E como nós podemos utilizar os reforçadores? Reforçadores você pode utilizar com elogios, com abraço, beijos, dependendo do que a criança gosta, você conhece o seu filho, então você pode usar com elogios. Comida, se a criança gosta de algum tipo de alimento, você pode dar um alimento para a criança no momento em que a criança teve um comportamento positivo ou desenvolveu ali uma habilidade ensinada ao longo do tempo, conseguiu fazer algo que também muitas vezes é difícil para a criança fazer e ela conseguiu, então reforça esse comportamento. Se a criança teve um comportamento de pedir alguma coisa para você, que foi ensinada essa habilidade de pedir,
me dá água, eu quero água, quero água. Você ensinou isso dentro da terapia familiar? Reforça esse comportamento. Pode ser com brinquedo, elogio, comidas. Então, isso cientificamente é comprovada que a criança, quando ela tem um reforçador, a tendência é ela repetir, né? Então, e sempre lembrando que nós devemos reforçar os bons comportamentos, né? Porque da mesma forma que os bons comportamentos é reforçado e tem a tendência de repetição, quando nós reforçamos comportamentos inadequados, né, a tendência também é de se repetir esse comportamento. Então, voltando aqui para a habilidade da motricidade fina, né, eu utilizo esse varal, né, eu compro em várias lojas aí tem de tudo, essas lojas, né, que tem de R$1,99, né, esse recurso que eu utilizo, né, então eu lavo as roupinhas de boneca com as crianças quando tem sol, quando é ambiente externo, e dali eu já vou trabalhando a oralidade, a fala, trabalho sensorial também, porque muitas vezes nós utilizamos nesse momento espuma, trabalhamos a bolha de sabão também, e aí dessa forma você monta o varal e começa a estimular a criança a segurar o pregador e prender as roupinhas. Ah, mas se for um dia chuvoso ou se eu for fazer no ambiente externo da minha casa, né? Por exemplo, eu utilizo muito aqueles pratinhos de papelão, e eu pego com a criança a tinta guache, né? E ali eu já vou ensinando as cores, peço para a criança pintar em volta do prato cada parte de uma cor diferente. E também pego o prendedor, que tem em casa mesmo grande, aí nesse caso pode ser prendedor grande, né? E pede para a criança pintar, né, da cor que você utilizou em volta do prato de papelão. E depois você ensina a criança o momento de esperar, tem que esperar secar. Quando estiver pronto, você vai estimular a criança a colocar o prendedor nas cores que está no prato de papelão. Então ali você já vai fazer um pareamento de cores com a criança vai aprender as cores e vai trabalhar a pega do lápis, a motricidade fina, né? Então esse é o exemplo na prática de como nós trabalhamos, e tem diversos outros recursos que nós podemos trabalhar essa habilidade, né? Se você tiver interesse, pode me chamar que depois eu passo para vocês. Depois disso também, logo depois, nós falamos da oralidade, né? Que eu mostrei a minha caixa de música, ensinei vocês a fazer a roda com as crianças para cantar música, ensinar a letra inicial do nome, o nome próprio. Nessa fase é a fase da oralidade, é uma fase orofacial que a criança vai aprender a falar as primeiras palavras, a criança vai começar a aprender a cantar, vai estimular também a imaginação da criança. Você pode fazer a caixa com a contação de histórias, né? Uma fase aí da oralidade da criança. Ah, mas o meu filho não verbal, ele é não oralizado, mas a criança não oralizada, ela tem a capacidade de se alfabetizar, de ler, de escrever e de falar também os comandos, as palavras, pedir o que ela necessita. Isso tudo é de forma ensinada, repetida, né? E estimulada também. Então, depois nós entramos no momento de alfabetização da criança, perto ali dos 6 anos de idade, já. E como alfabetizar essa criança? Depois que ele passou, a criança que ela passou por essa fase de desenvolvimento das habilidades pré-escolares, das habilidades pré-alfabetização, a criança entrou na fase de alfabetização. E como que nós ensinamos as crianças com autismo a ler e escrever? Ah, mas aqui em casa é difícil.
difícil, ele não quer, ele tem comportamentos inadequados, quando começa a falar de estudar, fica irritado, não gosta. Aí entra a fase que eu falei da rotina, né? Toda criança tem que ter uma rotina. A criança com autismo, ela precisa de uma organização. A organização é essencial para diminuir as crises e para preparar a criança para as atividades do dia, ao longo do dia, no geral, e também para aprender, né? Então, nós utilizamos primeiramente a rotina e eu trouxe aqui alguns materiais que auxiliam, né? Primeira coisa, nós utilizamos muito a música, né? Tem uma música no YouTube mesmo, vocês encontram, que fala As Letras Falam. Então, essa música, ela vai ensinar a criança, né, com autismo a aprender o nome das letras e os sons das letras, porque aprendendo através dos fonemas, dos sons das letras, se torna mais fácil para todas as crianças, né? Quando a criança ela aprende o som da letra, ela tem uma facilidade maior na aprendizagem, né? Da alfabetização. Então, inicia com as músicas. Tem música das vogais, então começa a ensinar o som das letras. Eu utilizo muito um recurso aqui na clínica, né? Das vogais, que tem as letras, tem também os fonemas, né? Que são as boquinhas. E essas boquinhas, os fonemas, você encontra nessa música que eu falei das letras falam. Então, as crianças vão aprender através da música e através do visual também. A criança é muito visual, então vendo a boquinha, os fonemas, a criança vai aprender de uma forma mais simples, né, com menos dificuldade. E também a consciência fonológica, né? Nós temos o A, fala o som da letra A. O A tem dois sons, né? Que é A ou AN. É A do quê? A de avião. Então, sempre, ó, eu tiro a letra, ensino o nome da letra, os sons das letras, né? A boquinha. E peço para a criança colar a letrinha e A de avião. E assim eu faço com as outras letras também. Então, iniciando aí através de música, né? Ensinando os sons das letras todos os dias. Ah, mas vai ficar cansativo, é repetido. Não, é através dessa repetição que a criança vai aprender. Então, você trabalha aí com a criança as músicas, os nomes das letras, os sons das letras e também a consciência fonológica. Então, a criança vai começar a saber que o A é o A de avião, o E de elefante. Ah, mas o meu filho ele não tem paciência, ele não consegue concentrar. Nós temos dentro disso também, nós podemos trabalhar todos os dias, colocar as músicas, os sons das letras, as letras e trabalhar também, ó, quais são os recursos que eu posso utilizar para trabalhar o foco na fase de alfabetização. Quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça aqui, por exemplo, ó, é um recurso que eu fiz, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu montar ele. Então, esse recurso foi eu que fiz em casa mesmo, é o quebra-cabeça das vogais, né? E esse é da letra E. E aí você fala o som da letra para a criança. E do quê? E de estrela, E de escada, E de elefante. E tem todos os quebra-cabeças de todas as vogais. Eu fiz em casa, imprimi, colei no papelão e atrás eu colei o EVA. Então, a criança que precisa desenvolver atenção, habilidade, foco na fase de alfabetização, ali no início, né, quebra-cabeça, é excelente. Você associando com as vogais, com as letras, com os sons das letras e também a consciência fonológica dessas letras, né? As imagens que iniciam com a letra que ela está aprendendo, vai auxiliar, né? Olha só, diversas possibilidades aí de você trabalhar com o seu filho, que aí você vai trabalhar o foco,
a concentração, o som da letra, né, e inicial de palavras, né, a consciência fonológica. E a criança repetindo, né, esses ensinamentos, a criança ela vai aprender, por mais que você ache, tá demorando, não tô vendo, mas a criança ela vai estar aprendendo. Eu estive há pouco tempo agora com um aluno, como auxiliar, professor auxiliar dele, ele tem autismo nível 2 de suporte, e quando eu iniciei, ele ficava só na parte da brinquedoteca da sala. E a prof já falou, que ele fica lá, ele sabe fazer, mas ele não tem paciência, ele fica bravo, ele não senta no lugar dele. E ele não quer copiar. E aí eu fiz a rotina com ele, né? Comecei a trabalhar ali, eu primeiro, né, fiz um momento de sondagem, avaliei ele, viu que ele gostava. Quando eu fiz a rotina com ele, ele se sentiu tão valorizado, tão feliz com uma rotina com as fotos dele, com as profs. Se tem aí alguma prof aí dele que tá assistindo, dá um joinha aí para nós. Eu fiz um vídeo, inclusive, dele. Ele se sentiu tão valorizado, ele falava rotina e lia a rotina, eu escrevi bem grande, rotina. Aí ele falava as letras R-O, aí todas as letras T-I-N-A, rotina. Aí ele começou a demonstrar nesse momento que ele sabia ler, a prof já tinha percebido que ele... Então, eu sempre costumo dizer que ter um olhar diferente para cada criança faz toda a diferença nessa fase da alfabetização, tanto em sala de aula quanto em casa também. Se a criança ela não senta, não tem o hábito de sentar, não tem paciência, tem comportamentos inadequados neste momento de sentar para aprender, então sempre lembrar dos reforçadores. Não reforçar o comportamento inadequado, conversar com a criança, fazer a rotina, sempre conversar, sempre antecipar o que vai ser feito, para evitar esses momentos de crise, de birra, né? E a criança aceitar esses momentos que são necessários e essenciais para a aprendizagem da criança. Eu também tenho outro material que eu utilizo muito, depois dessa fase aí de ensinar o alfabeto e os sons das letras através das músicas, né, do alfabeto móvel. Você pode decorar as letras, colocar também alguma coisa que tenha inicial daquela letra. Depois que a criança aprendeu as letras e os sons, começar a ensinar as sílabas. E sempre também trabalhando com os sons, porque os sons das letras, ela proporciona à criança uma facilidade de aprendizagem, de alfabetização. Então eu trabalho muito material assim com a criança. Essa é do C, por exemplo, eu costumo dizer que o C tem o sonzinho do ovo quebrado. Então eu mostro a boquinha para a criança, ensino o sonzinho. Geralmente eu uso uma casquinha de ovo, né, no ambiente clínico, peço para a criança quebrar e faço o sonzinho e ensino. A. Aí eu pego a sílaba K, então E, C. Então assim, vai ensinando os sons das sílabas. Tem no YouTube também aí diversos vídeos, e esses materiais, quando você for para o material concreto, para o material já na folha, né? A criança, ela já deve ser assim também para facilitar a criança. Esse método ajuda muito a criança. E assim, uma coisa que é no início, que nós usamos muito nessa fase de leitura, né, os encontros vocálicos, né? Que a vogal a criança vai aprender ali no primeiro momento os sons das letras, e eu utilizo também com as boquinhas. Então a criança ela já sabe o A, o I, e aí explicar para a criança, né? A criança caiu, aí fala o nome da letra A, I. Então são as primeiras palavras lidas assim da criança de forma
mais simplificada, né? Então, esses recursos, assim, ó, simples, todo mundo tem em casa na internet, cortar, plastificar, fica fácil, né, e prático para você ensinar seu filho. E aí eu trouxe alguns outros recursos também, estruturado, né, no papel aqui, de números, né, a criança que precisa aprender números e quantidade, número 9, 9 joaninhas. Aí nós temos o exemplo aqui da joaninha, a criança pode pintar, colocar as bolinhas, os 9 pinguinhos vermelho com o dedo mesmo, e a tinta já vai trabalhar a parte. Então, para finalizar, né, lembrando de que ter um olhar diferente, ter paciência com a criança e tirar um tempo do seu dia, todos os dias, 50 minutos do seu dia para trabalhar em casa com a criança, né, a família aí unindo com a escola, terapia e família, você vai ter um grande resultado aí na aprendizagem do seu filho. Claro que ao longo do tempo, né? Muitas vezes ao longo dos anos, mas trabalhando dessa forma, com a rotina, ensinando as habilidades aí pré-escolares e os sons das letras, né? Dessa forma que eu expliquei todos os dias, de forma lúdica e estruturada, sem dúvida nenhuma a criança vai aprender. E utilizando aí a análise do comportamento aplicada de forma naturalista, fazendo o PEI, que é o plano individualizado do seu filho, para acompanhar os avanços da criança, as habilidades já adquiridas e o que também a criança precisa desenvolver. E todos os dias isso sendo feito, com certeza a criança vai estar preparada para a alfabetização, para a oralidade, para a escrita, para a fala, para o momento de leitura, de aprender a ler também, né? Então, assim, você tendo esse olhar diferente, paciência, parceria com a escola, família e terapia, com certeza vai dar certo, né? Como eu falei para vocês, eu sou formada em pedagogia e sou psicopedagoga também. Tenho especialização pela CBI of Miami e também sou fundadora aqui da clínica Neuroconduzir, né? Atendo aqui na clínica crianças típicas e atípicas também, e nós temos aí a parceria com a Nutri Cognitiva. Os suplementos têm feito grande diferença na vida das crianças e dos adultos também que estão utilizando aqui, pacientes nossos aqui da clínica, e eu com certeza você que ainda não teve esse olhar diferente para o seu filho, que muitas vezes ele tem crises, ele acorda de madrugada, não consegue dormir, que pode ser algo relacionado à suplementação, a vitaminas. Pesquisa mais, chama ali o pessoal da Nutri Cognitiva, com certeza eles vão ajudar vocês e com certeza nós queremos o melhor para os nossos filhos, né? E eu também estou aqui à disposição, caso vocês precisam tirar alguma dúvida comigo ali no particular. Eu sei que aqui é um momento mais rápido, né, para estar passando essas informações, mas se vocês quiserem atendimento online, ou até mesmo uma mentoria aí desses materiais que eu utilizo, que são diversos, aqui foi só alguns exemplos, pode me chamar ali no privado, né, que nós da Neuroconduzir vamos ter o prazer de atender vocês e ajudar aí no desenvolvimento do seu filho. Para mim foi um imenso prazer poder ajudar vocês aí nessa jornada, né, que eu sei que tem várias aí obstáculos, né, várias etapas.